Gente, olha o que a gente vai fazer hoje, esse tapa-fralda super fofo de macaquinho para completar a nossa playlist aqui de fantasia do macaquinho. Então a gente já tem a nossa touquinha, já temos a bananinha, que é o acessório, e não pode faltar esse tapa-fralda. Então vem comigo pra gente dar início aqui a esse lindo tapa-fralda. Então a gente vai utilizar esse marrom aqui. Ele é um marrom tipo chocolate. Pra gente estar fazendo o nosso tapa-fralda. Ele é Tex 500 e eu vou utilizar aqui a minha agulha. Essa agulha minha aqui, ó, é 2,5. Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui. Eu vou dar o meu nó corrediço. Eu vou fazer correntinhas. Eu vou fazer aqui 85 correntinhas. Eu contei certo que tem 85 correntinhas. Faço mais 3 para me virar. Aí, na minha quarta correntinha, vou contar, ó, uma. Essa que tá na agulha aqui eu não conto, então eu vou contar a minha próxima aqui, ó. 1, 2, 3. Na minha quarta, eu vou fazer o ponto alto. Ponto alto aqui, a gente vai pegar a nossa correntinha aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, ó, dou a laçadinha na agulha, vou contar 1, 2, 3. Na minha quarta correntinha, eu vou pôr aqui, ó, nessa correntinha, pesco o fio, eu puxo, não precisa puxar muito, pesco o fio, tiro 2, ficou 2 aqui na minha agulha, pesco e finalizo. Então, esse é o nosso ponto alto. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, fazendo um ponto alto em cada corrente de base. Então, eu vou fazer o meu aqui e vai ficar dessa forma. Então, eu vou ali e logo eu volto. Então, aqui eu tenho 85 pontos, tá? Esse trabalho a gente vai fazer ele... o tapa-fralda vai ser utilizado somente ponto alto. Então, eu fiz aqui, ó, 3 correntes e depois eu viro. E eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Olha, sem aumento e nem diminuição. A gente vai fazer assim por 3 carreiras, mais 2, na verdade, no total 3. A gente já tem uma aqui, essa é a minha segunda carreira e a gente vai fazer 3 carreiras, somente ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Então, eu vou ali e logo eu volto. Esqueci de falar para você, como esse tapa-fralda é tamanho 1 ano, então eu vou fazer 4 carreirinhas, beleza? Então, eu vou concluir a minha quarta e aí eu volto pra gente continuar. Então, eu finalizei aqui a minha quarta carreira e aí a gente vai cortar aqui o nosso fio. Eu gosto de fazendo e arrematando, mas nesse caso aqui eu vou deixar por conta que na hora que eu for passar a carreirinha em volta, eu já faço, eu já vou escondendo as pontas, beleza? Então, eu tenho aqui 4 carreirinhas.
Eu gosto do meu crochê do lado direito, né? Você que já acompanha há mais tempo aqui no canal. Então, aqui, ó, eu sempre sigo a minha primeira carreira. Então, aqui, a minha primeira carreira, ela é do meu lado direito. Então, eu vou contar aqui 20 pontos, ó. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 20. Do lado avesso, eu acho mais difícil de contar. Então, aqui, daí no meu 21º ponto, eu vou colocar minha agulha. Eu não dou nozinho na hora de começar. Eu venho aqui com o fio, ó, e eu puxo aqui. E aí, eu vou iniciar uma correntinha, 2, 3 correntes. Então, eu não dou um nó inicial. Então, agora, a gente vai trabalhar aqui ponto alto. Somente ponto alto. Então, aqui eu já venho escondendo meu fio. Olha, o fio, ele fica embutido dentro do ponto. Então, aqui eu vou trabalhar somente ponto sobre ponto. Por 40 pontos, né? Porque daí, no caso, vai ficar 20 aqui desse lado e eu vou deixar 20 aqui nessa outra aba, beleza? Pra gente tá fazendo, pra gente fechar ele dessa forma aqui, ó. Vocês entenderam? Então, aqui dá 45 pontos, ou até você deixar 20 aqui também, tá? A gente vai fazer até aqui, mais ou menos. É só prestar atenção que vocês vão entender. Então, aqui eu vou fazendo somente um ponto sobre cada ponto. Então, para você que tem interesse também em adquirir, né? A gente fez o nosso lançamento da nossa primeira receita em PDF do leão, tamanho 1 ano. Gente, o leão é a fantasia que a gente mais vende na nossa loja. Então, para você que tem interesse em adquirir, a gente vai deixar o link da fantasia em PDF, um valor aí bem simbólico aí para você que já conhece meu trabalho, para você que tem vontade aí de fazer o leão. Ele tem um passo a passo fácil, simples, de um jeito que todo mundo dá para entender. E você que adquirir, né, eu vou deixar à disposição os meus contatos. E enquanto você não conseguir fazer o leão, eu não vou soltar a sua mão, beleza? Então, você que quer adquirir aí a fantasia de leão, tamanho 1 ano, é só você clicar no link abaixo que a gente vai deixar aí. E aí, você vai ter a receita à sua disposição. E eu estou fazendo um compromisso aí com você, que enquanto você não conseguir fazer, você pode me chamar nas redes, a gente pode marcar, não sei como que vai ser, mas é só você me chamar e qualquer dúvida eu vou estar à disposição aí para as primeiras pessoas que estão adquirindo esse leão, beleza? Então, se você tiver interesse, é só você clicar no link abaixo aí. Então, aqui eu conto 20, ó. 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 20. Então, aqui passou. Então, se aqui tem 20 e 20, né? Então, aqui são 40. Sobrou 45 dos nossos 80 pontos, tá? Só que aqui eu não conto, eu só deixo 20 mesmo de cada lado. Pra gente tá fechando o nosso tapa-fralda. Então, aqui eu não conto, beleza? Não se apegue à quantidade de pontos. Aqui, agora, a gente vai voltar. Então, eu terminei aqui a minha 5ª carreira. Eu vou fazer 3 correntinhas e eu vou virar. Agora, a gente vai fazer as nossas diminuições. Então, eu vou fazer aqui, eu dou uma laçada na agulha. Eu pego aqui no meu próximo ponto. Não é aqui, gente.
Eu vejo, assim, algumas pessoas que às vezes eu ensino presencial, as pessoas querem começar aqui. Se esse ponto, você tem que sempre olhar a carreira de baixo. Ela é a nossa referência. Então, se você pôr um ponto aqui, você está fazendo um aumento, porque aqui já é as correntinhas já correspondem a esse primeiro ponto. Então, a gente vai fazer aqui. Tá vendo que aqui é o segundo ponto? Dá para ver bem aí, né? Então, a gente vai fazer o nosso segundo ponto. Então, tem que ser no segundo da carreira aqui de baixo, tá bom? Se você fizer aqui, você tá fazendo um aumento. Então, ele vai mudar, né, o formato do seu trabalho. Então, presta atenção. Então, aqui a gente vai, ó, tô colocando aqui, ó, para você ver que aqui é o meu segundo ponto. Então, a gente vai fazer o segundo ponto. Então, você dá uma laçada na agulha, pega aqui no meu segundo ponto, pesco o fio e puxo, pesco o fio, passo por duas, tô com duas aqui na agulha, dou uma laçadinha na agulha, pego lá o Vzinho, puxo o fio, tô com 4 aqui na minha agulha, ó, 1, 2, 3, 4. Pesco o fio, passo duas, fiquei com 3, pesco o fio e finalizo. Então, eu fiz a minha primeira diminuição. Olha, então aqui, ó, são 3 pontos, tá vendo? Que aqui o branquinho do meu dedo aqui, ó, atrás. Então, aqui eu tenho 3. E aqui, ó, ficou 2, porque a minha correntinha é o meu primeiro ponto. E o que tá na minha agulha é o meu segundo ponto. Então, aqui, a diminuição, aqui eu tinha 3, agora eu tenho 2. Então, agora a gente vai trabalhar normalmente um ponto sobre cada ponto de base. Eu vou fazer o meu aqui, e quando chegar no final, a gente vai fazer uma diminuição, aí eu volto. Você vai trabalhar aqui um ponto sobre cada ponto de base, até faltar 3 pontos aqui para finalizar. Então, você conta 1, 2, 3. Então, eu vou trabalhar até aqui, ó. Beleza? Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para você como que eu vou fazer a minha diminuição. Então, aqui, ó, ficou 3 pontos. Agora, a gente vai fazer a nossa diminuição do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Então, aqui eu dou uma laçadinha na agulha, pesco o fio, eu puxo, tem aqui, ó, 3 na minha agulha, eu pesco o fio, ficou 2, dou mais uma laçadinha na agulha, vou no meu próximo ponto, lá no meu Vzinho, pesco o fio e puxo, agora ficou 4 aqui na minha agulha, pesco o fio e ficou 3, eu puxo e finalizo. Então, aqui, a gente vai trabalhar dessa forma. Um lado, a gente vai fazer uma diminuição e do outro lado, a gente vai fazer 2, porque aqui eu tenho um pontinho aqui. Mas a gente vai deixar esse ponto aqui, tá bom? Que é pra gente conseguir fazer o nosso tapa-fralda. Então, agora eu vou trabalhar dessa forma até que sobra 17 pontos aqui na minha diminuição. Então, eu vou fazendo, tá bom? Até que fique 17 pontos. Então, eu vou fazer o meu aqui, eu vou fazer mais um pouco, pra gente prosear um pouquinho, que eu quero falar ainda um pouquinho da receita do leão. Então, ele é um passo a passo simples, né, pra você que adquirir. E eu já ensino a vocês a fazer aqui a fantasia do leão newborn. E eu já ajudo as pessoas a tá fazendo essa fantasia. Só que agora, nesse passo a passo, ele é bem... ele tem bastante imagem, mas cada pessoa, ela tem um ponto, né, que já é da identidade da pessoa. Tem pessoas que tem um pontinho bem apertadinho, tem pessoas que tem um ponto um pouco mais solto. Então, talvez o tamanho que eu coloquei lá na receita pro meu ponto, pode ser que não dê para vocês. Então, por isso que eu estou à disposição, né, se você não conseguir fazer, mas primeiro você tem que fazer, né, para a gente identificar o que está acontecendo na sua fantasia do leão, e você pode me chamar, talvez a gente vai fazer chamada de vídeo, vai usar o Zoom,
do jeito que for melhor para vocês, tá bom? Daí você pode me chamar e através do vídeo a gente vai identificar juntas, né, o que tá acontecendo para você tá fazendo a sua fantasia. E após a gente identificar, você vai fazer o ajustes necessário e você vai estar conseguindo fazer a fantasia do leão, tá bom? Então é para você que tem interesse, para você que não tem, beleza, beleza, beleza. Então aqui a gente vai usar a mesma sequência, falando aqui agora do nosso tapa-fralda do macaquinho. Uma diminuição no final e duas no começo. Não, ao contrário. Uma diminuição no começo e duas no final. Então, aqui, ó, eu cheguei aqui eu tenho 3 também, olha, 1, 2 e a minha correntinha, que é o meu terceiro. Então, eu dou a laçadinha, fiz meio ponto alto, depois vou fazer mais meio ponto alto, ficou 3 na minha agulha, puxo e finalizo, né? Ele vai dar uma fechadinha aqui, né, nessa diminuição. Então, agora eu vou continuar aqui, eu vou fazer as minhas carreiras. Tem pessoas que também tem um ponto mais baixinho. O meu ponto, ele é um ponto alto mesmo, ele é bem comprido. Aí, às vezes, você vai precisar fazer um pouco mais de carreira para tá atingindo esse tamanho. Então, eu vou fazer o meu aqui. E logo eu volto para mostrar para vocês como que tá ficando, mas segue nessa sequência. Uma diminuição no começo e duas no final, seguindo da mesma forma. Então, eu vou ali, fiz uma diminuição aqui, eu vou ali e logo eu volto. Então, eu finalizei aqui. Aqui eu tenho 10 carreiras, somente com diminuição. No total, nós temos 14. E aqui eu finalizei com 17 pontos. Aqui é só você contar a correntinha, você não vai contar os pontos, você vai contar aqui, ó, a cabecinha da correntinha. Tá vendo esses pontinhos aqui, ó? 1, 2, 3. É aqui que você conta, para você não contar esse aqui como ponto, tá? Então, aqui eu tenho 17, então eu não vou fazer mais diminuição. Então, agora a gente vai fazer 3 correntinhas e na nossa quinta carreira, no total, a gente vai fazer somente ponto sobre ponto. Se você achar que no seu ainda tá muito grosso aqui, você pode fazer mais diminuição, não tem problema. Aqui você tem que pegar agora na correntinha, que é o meu último ponto, beleza? Então, vai ficar dessa forma. Agora, a gente vai parar com a diminuição. Então, aqui eu tenho no total 15 carreiras. Eu vou fazer agora mais 10 carreiras, somente ponto sobre ponto. Lembrando que esse é um tapa-fralda de tamanho 1 ano, então ele tem que ficar um pouquinho grande, né, para cobrir bem a fralda, né, para não ficar feio. Então, eu vou fazer aqui e aí eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai continuar. Então, eu vou ali e logo eu volto. Então, eu tenho aqui no total, ó, 25 carreiras, tá? Então, eu fiz aqui mais 10 carreiras, somente ponto sobre ponto. E cada carreirinha minha aqui tem 17 pontos. Então, aqui eu vou virar o meu trabalho, lembrando, né, que eu gosto muito do crochê do lado direito. Então, aqui a minha última carreira, minha primeira carreira, eu começo, né, então é do lado direito, e a minha última carreira também do lado direito. Mas isso é coisa minha que eu acho mais bonito, tá? Então, aqui eu fiz 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto, e a gente vai trabalhar aqui na lateral um ponto alto não, a gente vai trabalhar aqui ponto alto em toda a volta do nosso tapa-fralda. Tá vendo como que ficou? Então, aqui eu não pego aqui dentro,
tá? Eu pego na minha corrente aqui, ó. Na minha lata, eu pego no meio do ponto alto. Geralmente, em cada ponto alto, eu coloco 2. Então, ficou um aqui na cabecinha, 2 aqui no meu ponto alto e mais um na cabecinha. A cabecinha é onde a gente finalizou as carreiras, tá vendo? Então, aqui, ó, vai ser a cabecinha aqui, a cabecinha aqui, a cabecinha aqui, a cabecinha, tá bom? Pra você que não sabe o que é a cabecinha, eu tô explicando, então vocês prestem atenção. Aí, aqui é a lateral do meu ponto, então aqui é o ponto alto, eu não pego aqui, como eu disse, pra não ficar buraco, eu pego no meio do ponto, vai fuçando ali com a agulha, e você faz seu ponto alto aqui, ó. Eu não gosto também de pegar os dois no mesmo lugar, porque senão ele fica aberto, sabe? Assim, principalmente aqui, essas cores que são mais escuras, dá pra ver na foto, então eu não gosto. Então aqui, ó, peguei na cabecinha. Ai, deixa eu vir pra cá. E aqui tem a correntinha, tá vendo? Eu não pego aqui nesse buraco, eu pego na correntinha. Então, aqui eu faço 2 pontos, que no meu ponto é suficiente. Talvez no seu você vai ter que fazer 3, ou 1, para você será o suficiente. Você não pode pôr muito ponto aqui, porque senão ele vai ficar tudo engruvinhado, né? Aqui a gente quer que fica reto, então você tem que meio que ir sentindo aí o seu ponto para você ir fazendo. Então, aqui, ó, peguei na cabecinha lá, ó. Peguei na cabecinha e aqui eu vou pegar no meio do ponto. Eu não pego no mesmo lugar. E pego na cabecinha. Então, na minha lateral eu usei 2 pontos. E um em cada cabecinha. Então, aqui eu coloquei já na cabecinha para finalizar. Agora, aqui mais 2 pontos na lateral do meu ponto. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo que aqui ainda tem, tá vendo, ó? Olha no vídeo. Deixa eu pegar um fundo branco aqui pra vocês estar vendo. Ainda assim fica os vãozinhos, mas vai ficar menos. Tá vendo? Então, eu vou trabalhar em volta inteira aqui. Quando chegar aqui nessa lateral, eu volto aqui para mostrar para vocês como que eu faço aqui, porque aqui a gente vai ter que fazer alguns aumentos para não ficar engruvinhado, tá bom? Para ficar bem bonito. Aqui eu já vou passando, já vou esconder todas essas pontas, beleza? Então, eu vou ali e logo eu volto. Então, aqui, ó, eu finalizei não, cheguei aqui na minha extremidade. E aqui eu vou mostrar para vocês. Então, aqui é um ponto sobre cada ponto, nessa lateral. E aqui, eu vou pôr no mesmo ponto, ó. Coloquei 1, 2, 3 pontos. Aqui é no mesmo lugar, tá bom? E aí, eu vou continuar do mesmo jeito. Vou fazer 2 pontos, né, na lateral do meu ponto, 1 na cabecinha. Como eu disse, no meu aqui, 3 foi o suficiente. Mas talvez no seu, talvez você vai ter que colocar 5 pontos para fazer essa voltinha. Porque aqui é interessante que ele fica bem retinho, tá vendo? Que ele faz um contorninho aí. E a gente vai fazer da mesma forma aqui do outro lado. Tá vendo? Que às vezes, ó, tá vendo? Se eu colocar um ponto só, o negócio pede 2 pontos, no meu caso. Talvez no seu precisa de 3, talvez de 1. Então, é ir fazendo, olhando
ir acertando e reajustando, né? Então, aqui, eu vou desmanchar essa corrente. Aqui é só você pegar a agulha, ó, e ir puxando. Ó. E aqui pode puxar sem medo, que não vai desmanchar. Deixo solto essa ponta, porque eu já vou esconder ela durante... Quando eu for fazendo os pontos altos, eu já vou escondendo. Então, aqui eu vou pôr 1, 2, 3 pontos, e aí eu já vou virar. Agora, aqui a gente vai pegar um ponto sobre cada ponto. Um ponto em cada ponto, tá vendo? Ó, tudo retinho. Então, eu vou finalizar aqui o meu tapa-fralda. A minha ponta tá dentro do fio, ela tá embutida aqui dentro, que eu já vou escondendo. Quando eu tiver finalizando, eu volto aqui para mostrar para vocês como que eu faço. Então, eu vou ali e logo eu volto. Então, aqui eu voltei pra gente finalizar. Vou continuar da mesma forma aqui, fazendo os 2 pontos na minha lateral. E um na cabecinha. Então, aqui eu dou um pontinho. E tá pronto o nosso tapa-fralda. Aqui eu corto. E vou esconder. Puxei bem puxadinho aqui. Venho com o meu fio, com a minha agulha. Pesco a pontinha lá e trago aqui pra frente. Você pode esconder com a sua agulha ou pode utilizar também a agulha de tapeceiro. Então, aqui eu vou descendo pelo ponto alto. Tá vendo? E agora eu vou passar esse fio por dentro aqui dos pontos. Então, ficou dessa forma que a gente pode cortar. Essa parte aqui fica pro lado de dentro e essa mais bonitona fica pro lado de fora. Então, ficou assim nosso tapa-fralda. Então, agora aqui a gente vai pôr o botão. Eu escolhi um botão mais escuro mesmo, né? Não tem marrom, então eu vou pôr o preto. Mas aí é opcional, você pode pôr o branco também, né? Como o rostinho que a gente fez, ele tem um tom claro, também não vai ficar feio. Mas eu prefiro pôr o pretinho. Aí também escolhi o fio marrom, você pode também escolher o fio que tenha no detalhe da parte de cima do macaquinho também, que não fica feio. Então, aqui é importante, né, você escolher um botão, porque aqui são casinhas, né, é importante você escolher um botão que passe aqui pela casinha, né? E que não tenha tanta dificuldade na hora da mãezinha pôr. Então, eu pulo uma carreira, gosto de pôr aqui esses limites, né?
Eu venho aqui e vou pôr o meu botão. Eu gosto de dar um nozinho. Sempre passo a mão para ver se não tá machucando, né? E eu vou dar uns pontinhos aqui. Em cima do meu nó. Então, aqui essa pontinha eu vou cortar. E eu venho aqui, eu vou virar a minha agulha, que eu acho que dessa forma fica mais fácil. Eu vou passar aqui, ó, entre os pontos. Se você quiser cortar e começar lá novamente, também é opcional. Começar a ir lá, mais ou menos onde eu vou pôr o meu botão. Eu gosto de pôr 4 botão, porque eu acho que sustenta mais, né? Fica mais... Eu gosto de padronizar também. Se aqui eu coloquei X, todos os outros eu tenho que colocar X. Eu gosto de Xzinho. Aqui é importante também dar umas puxadinhas pra não ficar aquele botão caindo, né? Parece que o negócio tá... Sabe aquelas roupas quando você compra, aqueles botão frouxo, me dá um desespero. Agora aqui eu vou descer, ó. Como é da mesma cor, né? Fica mais fácil. Porque aí fica mais discreto. Então, ficou aqui o meu segundo. Agora aqui eu vou pôr na minha segunda carreira também. Aí. E aqui eu vou pôr, eu não gosto de pôr nessa última. Eu gosto de deixar uma como se tivesse para finalizar, né? Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4. Então, na minha quinta carreirinha. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, a minha quinta carreira. Então, tá finalizado aqui o nosso tapa-fralda. Tapa-fralda tamanho 1 ano. Então, ficou assim, né? Coloquei um pouquinho mais pra cá, mas ele pode... É opcional, né? Então, agora a gente vai fazer o rabinho do nosso macaquinho. Então, vamos deixar ele aqui e vamos lá trabalhar. Vamos continuar. Aqui eu vou utilizar a técnica do amigurumi. Então, eu dou minha laçadinha na agulha, passo o fio no meu primeiro... Passo a agulha embaixo do meu primeiro fio, puxo o segundo, fez o X, seguro com a minha mão direita, dou a laçadinha aqui na minha mão esquerda, seguro aqui com a mão esquerda e puxo, ó. 1, 2, tá feito o nosso anel mágico. Aqui eu vou colocar 6 pontos baixos, a gente vai trabalhar somente em ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passou aqui. Vou fechar aqui o meu anel mágico. E a gente vai trabalhar um aumento em cada ponto. Aqui é importante pegar o fio, o Vzinho completo. Então, vou fazer um aumento em cada ponto. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Então, acabei a minha segunda carreirinha. Então, eu coloquei o meu marcador aqui e eu tenho 12 pontos. Então, a nossa terceira carreira vai ser 3 pontos e um aumento. 3 pontos e um aumento. 3 pontos e um aumento. Então, nós vamos finalizar a nossa terceira carreira com 15 pontos. Então, aqui eu finalizei. Vou pôr o meu marcador aqui pro lado de dentro aqui, porque eu não vou precisar mais dele, como a gente vai trabalhar reto. A gente vai fazer um ponto sobre cada ponto. Por toda a vida. Porque o rabo do macaco é bem comprido. Então, eu vou fazer... Eu não vou contar quantas carreiras, eu vou trabalhar aqui por centímetros. Eu gosto de fazer uns 28 centímetros por aí, para ficar bem bonitinho. Mas é opcional também, você pode fazer do tamanho que você achar necessário. Tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui. É só seguir reto, para sempre, para toda a vida, gente. Olha, vai ficar assim, ele já tá fechando. Já fez um copinho. Eu vou deixar esse fio aqui dentro mesmo. Então, eu vou trabalhar aqui e eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Então, eu finalizei aqui o rabinho do macaco. O meu deve ter, eu não medi, mas eu acredito que deve ter um pouquinho mais de 30 centímetros. Olha, ficou bem grande, olha. Aí, eu vou deixar um fio pra gente tá fazendo a costura. Uns 25 centímetros também, mais ou menos. E a gente vai rechear o rabinho aqui. Eu uso a minha fibra. Aqui você pode usar uma caneta. Eu gosto de usar às vezes a cola quente para estar auxiliando para encher até o final. Ou você pode ir fazendo e enchendo. Então, agora aqui com a agulha de tapeceiro, eu vou dobrar aqui o meu tapa-fralda. Eu vou contar aqui 6 carreiras. 6, então vai ser, eu vou costurar aqui. O primeiro eu coloco, tento colocar aqui no meu centro aqui, e agora eu vou contar quantos pontos eu tenho desse lado e quantos eu tenho desse lado. Aqui eu tenho 19. E aqui eu tenho 20. Então, eu vou... Ó, passei a minha agulha lá no rabinho. Então, aqui 19, então agora que ficou 18. E eu já vou descer. Vou pegar aqui na lateral do meu ponto alto. Uma, ó, pega no tapa-fralda e pega no rabinho. Pega no tapa-fralda e pega no rabinho. Puxa bem. Vou continuar descendo mais um pouquinho. Então, agora... Lembra que aqui deu 20? Então, eu vou andar mais 2 pontos para lá, ó. Para ficar 18 de um lado e 18 do outro. Qualquer coisa você conta novamente, se você se perdeu aí nessa baguncinha que eu fiz. Tá vendo que aqui eu tenho mais 2 pontos?
Então, agora que eu vou subir, ó. Eita, fuminho bom. É pra puxar, mas nem tanto, né? Então, aqui o meu arrebentou, puxei muito forte. Vou pôr aqui dentro, vou continuar aqui a minha costura. Eu vou segurar esse ponto aqui pra gente já tá escondendo ela junto. Então, aqui eu vou subir aqui novamente. Essa ponta aqui eu vou por dentro. Aqui eu já vou só passando algumas vezes, só pra tá escondendo mesmo essa ponta. Então, aqui eu finalizei o rabinho do macaco. Eu vou... Gente, espera um pouquinho que eu vou arrumar minha câmera aqui pra mostrar como que... Deixa eu aumentar aqui. Então, ficou aqui o meu tapa-fralda. Então, agora eu venho aqui, ó, eu vou moldar ele, ó. Tá vendo como ficou bem grandão? Aqui é só como se a gente fosse enrolando ele. Segura uns minutinhos que ele é moldável, né? Então, ele fica assim. Eu gosto de pôr assim na lateral, mas você pode também tá colocando ele assim, né? Olha. Então, ele fica bem firminho, mesmo você... Olha que lindinho que fica o nosso tapa-fralda de macaquinho. Então, gente, se você gostou, deixa o seu like, curta, compartilha. É importante para mim, né? É uma motivação pra gente estar aqui continuando o nosso canal. E a nossa meta é chegar até dezembro, 10 mil inscritos, gente. E eu preciso de você, porque esse canal não é sobre mim, mas é para ajudar aí você que está começando esse universo da fantasia. E eu creio que nós vamos ser o maior canal de fantasia de bebê feito em crochê. Então tem muita coisa para ser gravada e eu preciso da sua ajuda. Então deixe seu like, porque ficou lindo. Fala que não ficou. Então a gente já tem aqui a nossa fantasia de macaquinho completa aqui no nosso canal, beleza?